Disse que o amor é um rio que corre em direções invisíveis, mas em África, há muito tempo, acreditava-se que esse rio não nascia apenas no coração de dois vivos, mas nas profundezas da terra, onde repousavam os ossos dos que já tinham partido, e também no vento que transportava os sonhos das gerações futuras. Para muitos povos, casar não era apenas um contrato ou um ato social. Era atravessar uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. O homem e a mulher não se uniam sozinhos, arrastavam consigo a história das suas linhagens, e se essas linhagens não fossem reconciliadas, a união poderia transformar-se numa maldição. Imagina uma aldeia perdida entre as colinas de Angola, onde a lua cheia iluminava a praça central e os tambores ecoavam com cadência lenta, não apenas para chamar os vivos, mas para acordar os mortos. Nesses momentos, os anciãos diziam que os ancestrais desciam em silêncio e ocupavam as sombras, observando cada gesto do casal que iria unir-se. Ali não bastava o amor humano, havia que convencer também os espíritos. Antes da cerimônia, os noivos eram levados a um lugar secreto, muitas vezes junto a uma árvore sagrada, e ali depositavam oferendas. Vinho de palma derramado sobre as raízes, galinhas sacrificadas, contas coloridas enterradas no solo. Tudo tinha um propósito, porque acreditava-se que cada antepassado, por mais esquecido que estivesse, possuía voz naquele casamento. Se os espíritos aprovassem, a vida do casal seria próspera, com filhos saudáveis, colheitas fartas e casa sólida. Mas se algo fosse negligenciado, o castigo podia vir de formas estranhas: infertilidade, doenças inexplicáveis, desgraças que pareciam cair do nada. Nos relatos dos mais velhos, há histórias de noivas que desmaiavam na véspera do casamento e nunca mais acordavam, como se uma sombra tivesse reclamado o que era seu. Outras vezes, crianças nasciam com marcas no corpo, interpretadas como sinais de que o casamento não tinha sido reconhecido pelos mundos invisíveis. Esse lado espiritual era tão sério que, em algumas regiões, falava-se no casamento dos mortos. Não se tratava de uma metáfora. Os anciãos realizavam rituais para casar também os espíritos das famílias, unindo as almas de antepassados que nunca se tinham encontrado em vida. O ritual podia ser longo, envolvendo rezas, danças e invocações durante a noite inteira. Só quando os sinais eram claros, como o comportamento das chamas da fogueira ou o voo dos pássaros ao amanhecer, declarava-se que os espíritos tinham aceitado a união. Sem esse consentimento, o casamento não prosseguia. Agora pensa no casamento moderno urbano, reduzido a papéis assinados no cartório, a alianças trocadas diante de câmeras, a votos repetidos em salões decorados com flores compradas. Bonito sim, mas superficial para quem conhece a profundidade dos rituais ancestrais. Hoje casamos sem conhecer a árvore genealógica do parceiro, sem saber quais segredos repousam no silêncio da sua família, sem pedir licença aos que vieram antes. E então surpreendemo-nos quando a união se desfaz, quando a casa construída com tanto esforço se desmorona em brigas e traições, quando filhos crescem sem rumo, como se estivessem carregando fardos invisíveis. Os antigos diriam: é porque não casaram os espíritos. Há mistérios escondidos que poucos ousam revelar. Um deles é a crença de que, quando duas pessoas se unem sem o ritual ancestral, criam-se rachaduras no tecido do destino. O casal pode viver junto, pode até prosperar por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, as sombras começam a manifestar-se. Primeiro de forma sutil, como um frio inexplicável nas noites de lua cheia, como sonhos estranhos em que um antepassado desconhecido aparece de rosto severo. Depois, de forma mais clara, como doenças que médicos não conseguem diagnosticar, como perdas repetidas de gravidez, como desastres que parecem perseguição. Os anciãos, nesses casos, dizem: os mortos não foram convidados, por isso vieram cobrar. É difícil explicar isso a quem vive apenas na lógica moderna, mas o conto que te narro hoje
é testemunho de que nem tudo se limita ao que os olhos veem. Certa vez, um jovem casal de Luanda decidiu casar no civil, sem festa tradicional, apenas com um jantar íntimo para os amigos. O amor era verdadeiro, mas logo após a lua de mel começaram os problemas. O marido perdeu o emprego sem explicação, a esposa adoeceu com febres misteriosas, a casa que compraram foi assaltada 3 vezes em menos de um ano. Desesperados, procuraram uma anciã do interior. Ela ouviu a história em silêncio, depois olhou fixamente para eles e disse: "Não casaram os espíritos." Explicou que a linhagem do noivo trazia uma promessa não cumprida feita por um bisavô, e que a linhagem da noiva tinha um antepassado que nunca aceitara ser esquecido. Foi feito então um ritual. Vinho de palma derramado no chão, ovelha sacrificada e oferendas enterradas junto de um imbondeiro antigo. Disse que naquela noite a esposa sonhou com uma mulher idosa que lhe sorria, enquanto o marido sonhou com um homem que lhe punha a mão no ombro. Desde então, os problemas cessaram. É esse o poder do casamento do espírito, algo que o mundo moderno perdeu. Hoje, nas cidades, fala-se em amor livre, em uniões rápidas, em separações ainda mais rápidas. Mas os antigos sabiam que amor verdadeiro não é apenas química de corpos, é continuidade de sangue e espírito. E talvez resida aí a diferença fundamental. No casamento tribal, a promessa não era apenas até que a morte os separasse, mas mesmo depois da morte, o vínculo permaneceria. No casamento urbano, a promessa termina quando termina o contrato ou quando acaba a paixão. No tribal, o casal era sustentado por uma rede invisível de ancestrais, todos empurrando a união para a frente. No urbano, muitas vezes, o casal caminha sozinho, carregando o peso do presente sem raiz no passado. O mistério mais profundo deste conto é que há povos que ainda hoje mantêm essa tradição em segredo, longe das câmeras, longe da pressa das cidades. Disse que em algumas aldeias, antes de qualquer casamento, um xamã entra em transe e viaja ao mundo dos mortos para pedir autorização. Se a resposta é não, o casamento é adiado indefinidamente. Para os de fora, isso parece loucura, mas para eles é simples. Não se constrói casa sobre chão que os espíritos não aceitam. Talvez por isso, muitos desses casamentos durem a vida inteira, porque não dependem apenas da vontade humana. Então, quando comparas o casamento urbano com o casamento ancestral, a pergunta que fica é: qual deles está mais próximo da eternidade? Qual deles carrega a verdadeira força do amor? Talvez o segredo que esquecemos seja este: amar alguém é também amar os seus mortos, é honrar os ossos que repousam debaixo da terra, é respeitar os sussurros da noite que dizem de onde essa pessoa vem. Quem ignora isso pode até viver bem por um tempo, mas cedo ou tarde os espíritos virão cobrar. E quando vierem, não será com palavras suaves, mas com provas duras que só quem conhece o casamento do espírito sabe interpretar.